Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história sobre o meu corpo físico. Na verdade, o corpo da gente não é só o físico, né? Tudo envolve outras questões, né? Do corpo emocional, né? Tem espiritual. Mas assim, eu quero mais especificamente falar de como eu emagreci, de como eu, né? ah, Acabei, né? Sendo o oposto da maioria das pessoas, né? No decorrer dos anos. Eu era uma criança que era magrinha, né? Sempre fui magra, mas eu comia bem, né? Tive problemas, assim, de alimentação, porque eu vim de uma família pobre, mas aí nas férias, em finais de semana, às vezes eu ia na casa da minha avó, em outra cidade, e lá eu comia bem, porque eles moravam no campo, daí tinha tudo. Então eu me lembro que assim, comer era uma coisa assim para mim, né, que eu mais gostava assim de viver naquele momento quando eu ia para casa dela, né? E porque ela tinha, né, aquelas coisas de, né, ter os animais, ter os bichinhos, ter, né, plantar tudo e aí tudo era mais tranquilo nesse aspecto. Quando eu voltava para a cidade, eu acabava, né, sentindo falta daquilo ali e acabava também realmente tendo pobreza alimentar. Na adolescência na época que eu comecei a trabalhar, eu acabei assim dando assim exagerando um pouquinho, né, na comida, e foi o momento que eu fui mais gordinha, entre aspas. Não dá pra dizer que eu era gorda, mas que eu fui mais, né, assim, que eu tinha aumentado, né, de peso. Mas logo depois eu fui, né, voltando ao meu normal, que sempre foi um peso legal, assim, tipo 50 quilos e tal. Ia 51, 52, né. Aí fiquei nessa média por muitos anos, mas quando eu tinha alguma decepção amorosa, a questão de perder o apetite acontecia e eu emagrecia. Então, cada vez que eu tinha uma decepção amorosa, eu perdia o meu apetite e aí automaticamente emagrecia. Cheguei a emagrecer assim, tipo, tava com 50 quilos, fui a 43. Mas aí das outras vezes já fui, né, meu corpo já não ia, né, minha mente já estava acostumada, então acho que a coisa não seria tão drástica, né. Mas aí depois eu casei, tive filhos e cada vez que meus filhos estavam doentes também vinha a questão, né, quando eles estavam realmente que eu sentia que tinha algum perigo, eu acabava perdendo apetite, perdi apetite por outras questões também no meu casamento. E aí, mas assim, sempre uma média, né, de 49, 50, baixou para 48, mas assim, me mantive por muitos anos, né, nesse peso, e até um tempinho assim eu comecei a ficar um pouquinho mais cheinha e tal. Só que em 2019 eu tive um problema sério de intestino, e foi algo assim que eu achei que eu ia morrer, né? Algo que eu nunca tive, a minha mãe tinha falecido aquele ano, né? Mas uns meses depois aí aconteceu isso, de eu ter esse problema sério de intestino, e depois eu tive mais uns 2 ou 3 eventos naquele ano. Acabei fazendo exame de sangue, não apareceu nada assim de mais importante, né? Talvez um pouquinho de anemia e tal. Eu toquei minha vida, né? Fui tocando, aí de vez em quando me dava aquilo ali. E aí eu entendia que era comida gordurosa, que era açúcar, e normalmente me dava isso no final da tarde ou à noite. E aí aos poucos eu fui parando de comer depois de uma certa hora, ou então eu evitava comer certas comidas. E aí eu comecei a emagrecer, né? Por quê? Porque eu ficava muito tempo sem comer. Às vezes a minha janta era às 4:30 da tarde, 5 no máximo. Aí eu ia comer no outro dia às 7 da manhã, 8, às vezes um pouquinho antes, depende, né? Mas assim, era muito tempo que eu ficava sem comer, né? E aí, claro, né, a perda de peso foi acontecendo. E em épocas de festas, por exemplo, né, eu evitava ir, né, então depois veio a pandemia, daí a pandemia também né, acabei ficando mais em casa, me isolei muito, mas aí, quando foi liberado ali que tinha em 2021, final de 2021, que dava para se encontrar e tal, todo mundo já estava vacinado, eu não estava participando mais das festas à noite, do dia, por exemplo, no dia do Natal, dia 24, e só participava no dia 25, então eu estava evitando, porque eu iria acabar comendo bastante e tal. Mas isso,
né, foi até meio controlado, assim, né. Aí eu vim morar no Nordeste em 2022 e aquele ano sempre assim esse controle de não comer, né, até depois de um determinado horário, me cuidando e tal. E aí morei um tempo em Olinda, uns meses, e meu peso tava assim, eu acredito, assim, 45, 44. Só que quando eu vim morar aqui, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, eu emagreci mais. E eu não sei por quê, porque não aconteceu nada de diferente, assim. Eu caminho bastante aqui, né? Como eu alimento os gatinhos e tal, carrego meu carrinho, eu gasto bastante energia. Desculpa. Só que aqui eu tenho comido mais tarde, né? Eu janto mais tarde e só que eu cuido, né? Eu não como comida pesada de noite, não como gordura, não procuro não comer doce, tomo chás, né? Chá de boldo, de hortelã. Então, só que nos últimos tempos eu emagreci ainda mais, né? Então eu devo estar assim, 41, 42, que né, uma pessoa que pesava 51, cheguei a pesar 56 quilos. E, então eu não consigo entender porque hoje meu apetite está quase normal. Quando acontecem alguns eventos assim em relação aos gatinhos, eu também fico sem apetite, né? Mas procuro comer mesmo assim, né? Mesmo sem ter apetite. Então eu não sei por que, né? Que quando eu vim pra cá aconteceu isso. Claro que a comida do Nordeste é diferente da comida do Rio Grande do Sul, então, né? Algumas coisas a gente não tá acostumado, né? E a gente acaba não comendo e eu, sei lá, né? Então eu acho que pode ser alguma coisa assim ou não, né? Então eu contei um pouquinho assim da minha história para que as pessoas entendam que tem essa coisa de não comer à noite, de ficar mais tempo sem comer, né, acaba emagrecendo. E eu acho que quem come muito à noite, né, e vai dormir, ou come coisa mais gordurosa e tal, acaba tendo maior peso, assim, né, acho que a pessoa acaba engordando um pouquinho, né. E eu lembro quando eu engordei na minha adolescência, porque eu estudava, trabalhava de dia, estudava à noite, chegava em casa às 10h30, 11 horas, e eu ia comer comida. E aí ali eu engordei bastante, né? Pro meu peso, né? Eu tenho 1,63 m, né? O pessoal às vezes não sabe, né? Eu peso 40 quilos, mas qual é a altura, né? 41, 42 eu estou hoje. Mas eu quero engordar, né? Mas eu, né, não sei se eu acho que eu não tenho, assim, maiores problemas, né? Tô tomando whey, como bastante fruta, como, né? Me alimento, né? Como procuro comer feijão, lentilha, ervilha, sabe? Carne, eu como carne, não como muito, como pouco, mas como. Ovos, como tudo, né? Arroz. Enfim, é a minha história em relação ao meu corpo físico, né? Mas que tenha muito a ver com o meu emocional também. Então, eu acho que é o reflexo, né, do que a gente tem dentro da gente, né? Acaba vindo, né?